Charles, a palavra é sua. Oi, Maria. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Eu que agradeço pela atenção, pelo carinho também, por ter me convidado para falar algumas palavras, abrir essa oportunidade de difusão da vida e da obra desse querido Leon Denis, né, apóstolo do Espiritismo, né, um dos maiores apóstolos de Kardec que a gente teve aqui na França. Então, deixa eu ver se eu consigo dividir os slides. Assim, pronto. Agora, ajeitar as janelas que mudam um pouco no zoom. Pronto. Deixa eu colocar também o discussão. Agora. Pronto. E agradeço, então, também a União Espírita Holandesa, né, por essa oportunidade, por ter organizado essa conferência, né? E vamos, então, deixar, vamos dizer, o motivo principal, né, de tantas lives e tantas conferências sobre Leon Denis esse ano, né, porque estamos comemorando 175 anos do nascimento, né? No ano que vem, a gente também procura uma efeméride, né? Por exemplo, seria 95 anos da desencarnação, né? Para continuar essas comemorações, porque realmente, tanto em língua inglesa, como em língua francesa, como em português, né? Muitas atividades foram organizadas e estou vendo que isso está dando frutos, né? Porque mais e mais pessoas se interessam pela obra magnífica de Leon Denis, né? Que realmente no Brasil vocês falam, né? Que o Chico falou que Herculano Pires é o metro que melhor mediu Kardec, né? E nós usamos essa expressão aqui para Leon Denis na França. Ele realmente tinha entendido os fundamentos da filosofia espírita, né? Na qual ele foi extremamente fiel, mas também, por outro lado, o que eu aprecio muito nele é que ele teve uma grande abertura. Ele era amigo de muitas pessoas, tanto de maçons, teosofistas, ocultistas, né, o papos, e ele realmente mantinha relações com todos os espiritualistas em geral, né, mas ficando ele, né, sempre extremamente sólido na base racional, né, que Kardec nos legou. Então, ele nasceu 1º de janeiro, né, de 1846, numa cidade chamada Foug, na França, e vamos falar algumas citações, né, para abrir essa conferência, né, para vocês terem uma ideia, né, das pérolas que se encontram nesses livros que ele nos deixou. Aqui é Depois da Morte, né, capítulo 46. Ele fala dos problemas atuais da época, Alguém né? veio Revisou aqui buscar carro? Eu ouvi barulho, o que foi? Esse livro, né, nos anos 1920, ou seja, mais ou menos 100 anos atrás, onde ele dizia: o egoísmo é o irmão do orgulho e procede das mesmas causas. É uma das mais terríveis doenças da alma, o maior obstáculo aos aperfeiçoamentos sociais. Por si só, neutraliza, torna estéreis quase todos os esforços do homem para o bem. Assim, combatê-lo deve ser a preocupação constante de todos os amigos do progresso, de todos os servidores da justiça. Os espíritos, né, na codificação sempre lembraram, né, o orgulho e o egoísmo que são realmente aquelas montanhas que temos que remover, né, aquelas chagas que são as mais complicadas, né, que estão mais atrapalhando a nossa evolução. E Leon Denis, né, viu a guerra de 1870, né, que Kardec não viu a guerra de 1914, né, tudo isso motivado ainda por esse egoísmo ao nível dos governos na época. E ele continua dizendo: nossos males provêm daquilo que o homem ignora de si mesmo, apesar dos progressos da ciência e o desenvolvimento da instrução. Ele sabe pouca coisa das leis do universo, ele nada sabe das forças que nele estão. O conhece-te a ti mesmo, do filósofo grego, permaneceu para a imensa maioria dos humanos como um apelo estéril. Ou seja, Leon Denis está denunciando aqui o paradigma materialista, né? Porque o materialista ele ignora que tem uma alma.
ele ignora uma componente fundamental e principal de si próprio, né? Ele ignora, passa ao lado das imensas potencialidades da nossa alma, né? Como Leon Denis bem explica, né? Tem um capítulo lá no Problema do Ser do Destino que fala das potências da alma, que é realmente fantástico. E os materialistas, né, com aquelas olheiras, só veem as coisas materiais, depois quando morre pensa que vão numa caixa, acaba tudo, né? E que a gente é governado por reações bioquímicas determinísticas do nosso cérebro, né? Fazendo de nós pior do que animais, né? Fazendo de nós verdadeiros robôs, né? E isso é que é a consequência que Leon Denis ele realmente denuncia com muita força o tempo todo. Nos remédios, ele fala da educação, né? Acreditou-se por muito tempo ter feito bastante difundindo a instrução, mas a instrução sem o ensino moral é impotente e estéril. É preciso, antes de tudo, fazer da criança um homem que compreenda os seus deveres e conheça seus direitos, né? Falando aí do ensino moral que é fundamental, que ainda hoje está sendo dado, né, pelas religiões tradicionais, né? Mas como as igrejas se esvaziam, né, pelo menos aqui na França, as igrejas católicas, né? Sei que tem algumas igrejas evangélicas que se enchem de pessoas que estão ainda acreditando nos milagres, né? Mas bom, tudo isso é uma fase, né, que deve passar, né? Mas na França, por exemplo, tem um ensino laico, né? E aí, durante um tempo, né, quando era pequeno, tinha ensino de catequismo, né, religioso na região que eu moro. Mas no restante da França não tem. E educação moral, ou eles chamam também educação cívica, isso não teve. E agora é que eles estão pensando em colocar isso de volta, né? Porque uma sociedade laica, ou seja, que admite todas as religiões, mas que não favorece nenhuma em particular, não pode funcionar e sobreviver sem uma moral, sem um ensino moral, né? E Kardec já dizia, né, pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. E acho que vocês já viram esse quadrinho, né, que diz, a professora que diz, escreva na lousa a palavra ética, e o menino responde, roubaram o giz, professora, né? E ilustra bem essa dificuldade. E Leon Denis fala também que os preceptores da humanidade têm, pois, um dever imediato a cumprir, é o de repor o espiritualismo na base da educação, trabalhando para refazer o homem interior e a saúde moral. É necessário despertar a alma humana, adormecida por uma retórica funesta, né, materialista, mostrar-lhe seus poderes ocultos, obrigá-la a ter consciência de si mesma, a realizar seus gloriosos destinos. Então, Leon Denis fala de repor o espiritualismo, porque, na realidade, né, como mostra bem os livros do nosso querido Paulo Henrique de Figueiredo, né, que Autonomia, a História Jamais Contada do Espiritismo, né, desse contexto na França, né, onde, depois da Revolução, houve uma filosofia chamada espiritualismo racional, do Maine de Biran, que vocês veem a foto aqui embaixo à esquerda, né? Maine de Biran. E no meio tem Victor Cousin, né, que foi professor na Sorbonne, e esse espiritualismo racional estava sendo ensinado nas aulas de filosofias desde os ginásios, né? Então, o espiritualismo já estava na base da educação. E Leon Denis chama aí para repor, né? Talvez Leon Denis, quando era jovem, né, os poucos estudos que ele conseguiu fazer, ele viu, né, ele estava em contato com essa filosofia ainda naquela época, da metade do século XIX. E depois se caiu para o materialismo e até hoje estamos, infelizmente, nesse materialismo, né? E muitas pessoas na ignorância da espiritualidade. Esses ensinamentos fazem como que a morte peca o caráter medonho. Ela é apenas uma transformação necessária, uma renovação. Na realidade, nada morre. A morte é apenas aparente. Só a forma exterior muda, o princípio da vida, a alma, mantém-se na sua unidade permanente e indestrutível. Ela se encontra além do túmulo, ela e seu corpo fluídico na plenitude de suas faculdades, com todas as aquisições, luzes, aspirações,
virtudes, poderes, dos quais enriqueceu-se durante suas existências terrestres. Mais uma vez, né, Leon Denis, batendo aquela tecla do espiritualismo, né, e combatendo o materialismo, né, que é o pior inimigo do espiritismo, como diz Kardec na questão 799 do Livro dos Espíritos, né, não com violência, mas com argumentos, né? Ele mostra aí que, né, acho que na Holanda, né, deve ser que nem aqui, né, quando tem um enterro, todo mundo de luto, fica preto, com cara de enterro, como vocês dizem, né, enquanto que a pessoa, né, simplesmente ficou liberta, né, uma pessoa idosa, já com um corpo que não funciona, né, para ela é como se fosse um renascimento, né, ou seja, a visão sobre a morte, né, que é tanto temida por tanta gente, né, muda completamente. A disciplina moral, sem a disciplina moral que cada um deve impor a si mesmo, as liberdades não passam de um logro. Tem-se a aparência, mas não os costumes de um povo livre. A sociedade fica exposta pela violência de suas paixões e a intensidade de seus apetites a todas as complicações, todas as desordens. Problema do Ser do Destino, capítulo 22. Então, ele fala dessa disciplina, né, que o Mendo de Biran, no espiritualismo racional, já explicava, né, o papel fundamental da nossa vontade, né, para que a gente, de maneira autônoma, né, usasse a nossa vontade para o bem, né, sem esperar recompensa ou sem temer castigo nenhum, né, de uma maneira totalmente autônoma e desinteressada, né, que nem a prática da caridade que segue os mesmos padrões. E essa questão de disciplina, né? Se ninguém respeita a liberdade do outro, ninguém está livre aqui na Terra, né? Porque vivemos em sociedade. E muitas correntes filosóficas, né, ou religiosas, como o budismo, que eu mostro aqui, insistem também nessa questão da disciplina sem a qual não tem liberdade, essa disciplina autônoma. O Estado social não sendo em seu conjunto, senão o resultado dos valores individuais, importa, antes de tudo, de obstinar-nos nessa luta contra os nossos defeitos, nossas paixões, nossos interesses egoístas. Enquanto não tivermos vencido o ódio, a inveja, a ignorância, não se poderá estabelecer a paz, a fraternidade e a justiça entre os homens, e a solução dos problemas sociais permanecerá incerta e precária. Isso é do livro Socialismo e Espiritismo, né? Socialismo que apareceu, né, com Karl Marx, aquela Revolução Russa e tudo, né, quando Leon Denis estava em vida, né, e ele logo escreveu, peraí, pegar todos os humanos, colocar eles como se fossem automóveis todos iguais, produzidas lá na fábrica, né, não funciona, né? Tem essa diversidade natural das atitudes, né, que tem que tomar em consideração. E também tem que a sociedade só funciona com pessoas. Se a gente só tem egoísta na sociedade, mesmo no socialismo não vai funcionar, né? E a prova é que, bom, a gente vê hoje, né, um século depois, né, nenhum desses sistemas socialistas, apesar de uma ideologia assim boa, de reduzir as desigualdades, etc., né, ficou batendo nesse problema, né, da diversidade de grau de evolução dos humanos aqui na Terra, né, que tem que ser considerado, que não pode ser forçado, né, todo mundo num pé de igualdade. E Leon Denis diz que se a gente quer uma sociedade boa, tem que ter pessoas boas nessa sociedade. Ou seja, se a gente quer refazer o mundo, né, fazer um mundo melhor, nós temos que começar por nós mesmos. Despertai de vosso pesado sono, rasgai o véu material que vos envolve, aprendai a conhecer-vos, a conhecer as potências de vossa alma e a utilizá-las. Todas as vozes da natureza, todas as vozes do espaço vos bradam, levantai-vos e marchai, apressai-vos para a conquista de vossos destinos. Problema do Ser do Destino, capítulo 20, né? E aí mostra como que Leon Denis, ele, às vezes, nos empurra, nos encoraja, né? Nos estimula, né? Com essa fala bonita, forte, né? Poética, nos livros dele, que às vezes, né, a gente deixa escapar uma lágrima, né? Quando a gente lê, de tão bonito, tão forte que é, né? O amor salvará o mundo, né? Seu calor fará derreter os gelos da dúvida, do egoísmo, do ódio, enternecerá os corações mais duros, mais refratários.
E achei essa historinha de quadrinho aqui que é excelente, né? Vou deixar vocês alguns segundos para ver, né? Tem uma pessoa que sai da turma, né? Que começa a mostrar amor, né? Ele está sendo odiado pelos outros, né? Mas ele insiste com calma, né? De repente contamina outro, né? Imediatamente expulso, né? Pela turma, né? Mas os dois depois continuam e depois, né? O mais refratário, o último, né? Agora precisa de uns 4 quadrinhos, acaba se rendendo também, né? É um desenho muito bonito, né? Como que a gente muda o mundo? É desse jeito mesmo. Vamos então agora um pouco mais para a biografia de Leon Denis. Voltaremos algumas citações no final. Nasceu então em Foug. Foug, não sei se vocês veem aqui no mapa da França, no Nordeste, né? Fica não muito longe de Luxemburgo, né? A Holanda fica bem ali, né? Maastricht, né? Pertinho. Foi então nessa região nordeste da França que ele nasceu, né? Perto da cidade de Nancy, né? E o pai dele foi Joseph Denis, a mãe Anne-Lucie, dita Pauline Liouville. E nós temos uma biografia, você me pediu até, Maria, se quiser, eu posso te enviar em francês, né? Essa biografia, História Familiar de Leon Denis, onde uma companheira, uma irmã que trabalha aí no Centro Leon Denis de Tannes, né, da região, foi lá, fez pesquisas e encontrou todos os detalhes, todos não, mas muitos detalhes do estado civil de Leon Denis, dos pais, etc. Aqui você vê um pouco melhor no mapa, né? A cidade em amarelo aqui é a casa de Leon Denis em Fuga, e aqui embaixo tem Domremy-la-Pucelle, que é a cidade onde nasceu Joana d'Arc, né? Ou seja, é no mesmo vale do rio Mosa, né? La Meuse, em francês. Esse rio Meuse, que por sinal desemboca, acho que em Raia, né? Ele segue o rio Reno lá e vai lá para o Mar do Norte pela Holanda, né? E então a casa de Joana d'Arc ficava assim a uns 50 quilômetros da casa de Leon Denis, mais ou menos. Isso são as fotos daquele lugar, né, que a gente conseguiu visitar, né, uma igrejinha da época, né? E à direita você vê essa casa no meio aqui, né, de 3 andares, é a casa onde ele nasceu. Mas o pai estava bastante instável, né? Mudou-se com 9 anos, né, um Denis para Estrasburgo, né, com sua família. E o professor da escola elogiou ele muito, né, que era um aluno bastante brilhante, né? Só que ficaram pouco tempo, né? Pouco depois foram para Bordeaux, quer dizer, Estrasburgo é relativamente perto de Nancy, mas Bordeaux já tem que atravessar a França toda, né? E Leon Denis teve que interromper os estudos para ajudar o seu pai, né, com as mãozinhas de criança, né, já para trabalhar como a gente chama, polir as moedas, né, ajudando o pai. E o pai, em 1857, que já é o ano do lançamento do Livro dos Espíritos, né, ele ficou chefe de estação de Morsins, perto de Bordeaux também, né? A rede ferroviária estava desenvolvendo e o pai, então, encontrou um emprego lá e o Leon Denis pôde voltar um pouco para a igreja, para a escola, desculpem. Depois se mudaram novamente para Mux. Mux fica no sul da França, mas do lado do Mediterrâneo, e onde Leon Denis ele já estava um pouco maiorzinho, né? Ele também tinha que ajudar o pai, que também não era muito sério, né? Que o menino que cuidava dos telegramas e às vezes até de, vamos dizer assim, manobrar como se chama, aiguillage em francês, né? Onde você muda o caminho do trem, né? Para evitar as colisões, né? E ele mesmo conta, né? Que uma vez chegou um inspetor, né? E procurou, cadê o seu pai? Ah, ele está ali descarregando ajudando a descarregar aquele vagão ali, né? Ah, tá certo, né? Porque na realidade, ele não sabia onde que estava. Então, Leon Denis, ele mesmo conta agora, né, que subir aos custos os atalhos da vida, dura foi a minha infância, cedo conheci o trabalho manual e os pesados encargos de família. Mais tarde, em minha carreira de propagandista, muitas vezes me feri nas pedras do caminho. Fui mordido pelas serpentes do ódio e da inveja.
Parece de fato que um invisível quer nos testar, medir nosso grau de perseverança, exigir certa maturidade de espírito antes de revelar-nos seus segredos. Então a gente vê, né, Rivai, né, antes de ser Kardec, passou por apuros, Leon Denis passou por apuros. A maioria desses missionários não tiveram vida fácil, né? E é como se forjassem assim o caráter deles para eles serem mais fortes e cumprir a missão que eles iam cumprir depois, né? E crescer assim nas facilidades nem sempre é a melhor maneira, né, de fortificar o espírito. Em 1862, então, a família se instalou em Tours. O pai, que já tinha 46 anos, trabalhava com supervisão na construção da nova linha férrea entre Tours e Vierzon. E Leon trabalhava numa fábrica de cerâmica, né? E numa casa de comércio onde trabalha nas escrituras. Então, cerâmica, você vê calor dos fornos, poeira e tudo, né? Mas depois, né, como ele tinha capacidades intelectuais, né, ele foi para essa casa de comércio, né, onde o trabalho dele, vamos dizer assim, foi menos físico e fisicamente desgastante. E foi com 18 anos que, por acaso, né, ele encontrou o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, numa livraria da Rua Nacional, que vocês veem aqui na imagem, no centro de Tours. E ele, o próprio conta, né, que eu tinha 18 anos quando, por volta de 1864, passando um dia na rua principal da cidade, vi na vitrine de uma livraria o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Comprei e li com avidez, secretamente de minha mãe, que desconfiava muito das minhas leituras. Detalhe engraçado, ela havia encontrado o meu esconderijo e, por sua vez, estava lendo esse livro na minha ausência. Ela se convenceu, como eu, da beleza e grandeza desta revelação. Na verdade, sempre coloquei a lógica e a razão acima do testemunho dos sentidos, que é, ao meu ver, o modo mais inferior de conhecimento. Então, pode ver aqui que ele, né, foi aquele déjà vu, né, que ele já veio preparado, né, no Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Ele conta, né, que, como a doutrina dos espíritos relembra vários princípios básicos do celtismo que ele e Allan Kardec também, por sinal, né, já tinham aprendido quando eram encarnados naquela época dos druidas, né? Então, ajudou também nessa sensação de déjà vu, né, e na adesão imediata àquela lógica, àquela, né, àquela fé raciocinada que Kardec trouxe. Fizemos também umas pesquisas dos endereços dele, né, que os arquivos de Tours têm muitos censos e muitas informações, e encontramos aqui, como podem ver, né, Denis Joseph, Pauline e Léon, né, que tinha, nessa época, já 20 anos, em 66, morava Cais do Canal, né, que você vê aqui à direita na foto, né, essa linha vertical, coloquei um pouco de amarelo aqui, no que podia ter sido a rua, né, onde ele morou. Hoje esse canal não existe mais, né? Quem conhece Tours, ali tem a autoestrada, né, de Paris a Bordeaux, que atravessa a cidade naquele local. E à esquerda podem ver aqui outra forma assim no meio do mapa, que é a estação de trem, né, onde perto daquele endereço, né, onde o pai trabalhava. E Leon Denis trabalhava em Saint-Pierre-des-Corps, que vocês veem logo à direita da foto ali, né? Depois do canal tinha aquela cidade onde tinha aquela fábrica de cerâmica. Continuando, Leon Denis se encontrou com Allan Kardec e Amélie Boudet quando fizeram uma viagem em Tours em 1867, ou seja, ele tinha 21 anos, né, Leon Denis. E ele mesmo conta, né, que o Kardec tinha vindo para dar uma conferência, né, sobre a obsessão, tinham alugado uma sala na cidade de Tours e, na última hora, a prefeitura, né, as autoridades proibiram que desse essa conferência lá, né? Então, como Kardec já estava chegando, né, eles decidiram fazer a conferência lá no jardim do seu Rebondin, né, em vez daquela sala. E Leon Denis, que ele conta, né, que na hora marcada para a Assembleia, né, foi-nos comunicada uma recusa formal. Fui instruído a ficar à porta da sala para avisar os convidados para irem a Espírito Vila, em casa de seu Rebondin, Rue de Sentier, onde a reunião seria realizada no jardim. Éramos bem 300 ouvintes de pé e amontoados sob as árvores, pisoteando os canteiros de flores do nosso anfitrião.
Sob a luz das estrelas, ergueu-se a voz suave e séria de Allan Kardec, e seu rosto refletido, iluminado por uma pequena lamparina colocada sobre uma mesa no centro do jardim, adquiriu um aspecto fantástico. Ele nos falou da obsessão, que era uma questão de circunstância. No dia seguinte, voltei a Espírito Vila para visitar o mestre. Encontrei-o montado em um banquinho, ao pé de uma grande cerejeira, e colhendo frutas que jogou para Madame Allan Kardec. Uma cena bucólica que contrastava com suas graves preocupações. Voltei a ver Allan Kardec 2 vezes depois de sua viagem em Tours, em seu pequeno apartamento na Rue Sainte-Anne, em Paris, e finalmente uma última vez em Bonneval, na fazenda Petit Bois, onde os espíritas de Eure-et-Loir e Loir-et-Cher haviam se reunido para ouvi-lo falar e celebrar seu encontro numa festa fraterna. Seja mostrando aí, né, como eram pessoas assim simples, né? O próprio Kardec e o próprio Denis vendo aquelas coisas assim, realmente testemunho magnífico. Então ele viu ele 3 vezes enquanto vivo. Pouco depois dessa reunião de Kardec, né, que estimulou um pouco o movimento local, fundou-se um grupo na Rue du Cygne, no qual Leon Denis foi secretário, mas era um grupo assim iniciante e inexperiente, né? Leon Denis diz: aprendi ali como é perigoso entrar em experimentação espírita sem preparação, sem proteção efetiva, e esses exemplos me deixaram cauteloso, né? Também aí construindo a experiência dele, né, em termos aí de mediunidade. Outra informação, 26 de outubro de 1868, né, quer dizer, ainda naquela época de Kardec vivo, Leon Denis foi iniciado na loja dos Demófilos de Tours, que pertencia ao Grande Oriente. E nosso querido irmão Eduardo Carvalho Monteiro, né, encontrou o registro, né, que vocês veem aqui na tela, e à direita temos a foto, né, conhecida de Leon Denis em traje maçônica. Na Guerra de 1870, ele foi chamado como reservista em La Rochelle, né? E ele conta que no espaço de 6 meses se tornou sucessivamente oficial, major, segundo-tenente, e que ainda teria subido de categoria se a paz não tivesse surgido. Ele foi como reservista porque ele já tinha problemas de vista, né? Então ele não foi engajado para ir lá nas batalhas. E ele explica, vamos dizer assim, esse conhecimento inato, né, militar que ele tinha, por ter sido também militar na época do Napoleão I. Outros endereços, né, encontrados lá: 44 Rue Transversale, né, de 1876, 31 Rue du Vivier, né, quer dizer, mesmo ficaram em Tours, mas se mudaram o tempo todo também na cidade, né? E isso é uma coisa que eu não mostrei ainda, né, mas nós encontramos, né, que ele em 1877 ele já escrevia artigos em revistas espíritas da Bélgica. E essa daí, o Galilean, né, da cidade de Ostende, na Bélgica, temos esse artigo, né? Essa coisa que a gente descobriu, assim, coisa de uns 2 meses atrás, né? Que a gente ainda precisa agora digitalizar e disponibilizar para todo mundo esses artigos. E na Revue Belge do Espiritismo, em 78, podem ver aqui, né? História de 2 almas, né? Era uma novela inédita. E em 1879, na Revista Belga das Ciências Psicológicas, e onde o título é O Culto do Futuro e, entre parênteses, Visão, né? Então, ele escrevia isso naquele período em que ele era espírita e também maçom. 1880, ele escreveu alguns romances, né, que ele já estava trabalhando na casa comercial, que ele podia fazer algumas viagens, né? E esse livro, Tunis et l'île de Sardaigne, que foi recentemente digitalizado lá pela Biblioteca Nacional de França, podem fazer o download ali naquele website, né? E eu pessoalmente não tive tempo de ler ainda, né? Mas faz parte das coisas que nós vamos agora analisar com mais detalhe. E em 1880 também ele deu uma conferência, né? Inclusive aqui está escrito que ele era secretário do Cercle Tourangeau, da cidade de Tours, né? Da Liga do Ensino, né? Do Jean Massé.
E essa era uma obra assim para promover o ensino na França, né? A educação, aquela famosa educação, né? Que a gente comentou há pouco, e era uma obra maçônica na qual ele participou de maneira bem ativa, né? Porque ele era secretário. E aqui também ele deu uma conferência sobre o progresso, né? Também você vê que foi publicado pela Liga do Ensino, né? É que ele deu essa conferência em Tours e também na cidade de Orléans, né? Que fica perto de Tours. Isso também está disponível agora, né, na Biblioteca Nacional da França, né, e vamos também digitalizar. Continuando nos endereços, né, 26 Rue Cluzel, né, 1883 foi quando ele saiu da loja maçônica, e aqui vocês têm um registro. E o Eduardo, ele comentava no livro dele, né, Leon Denis, a Maçonaria, que naquela época o Grande Oriente retirou Deus do credo básico dos maçons, né, em nome da liberdade de crença, né? E Leon Denis, que já era espírita, tinha um problema ideológico profundo com isso, né? Não podia admitir a retirada de Deus, né? E foi por isso que ele tomou um pouco de distância, né, dos maçons. Assim mesmo, naquele período maçônico, ele realmente deu muitas conferências, muitas palestras. Foi ali também que que ele aprendeu a dar essas palestras que iam ser tão brilhantes depois na época espírita dele. Mais uns endereços, né? Rue Origet, você pode ver aqui, eu coloquei o Google Maps, né? Esse jardim que tem embaixo, no meio aqui, né? Que vocês veem, é o Jardin de Prébendoué, né? Que ficava bem na frente da casa dele, e naquela época ele já morava na rua paralela, né? E no censo, você vê que só tem Liouville Pauline Denis Léon, né? Só tem 2 pessoas, porque o pai tinha falecido em 19 de janeiro daquele ano, né, com perto de 80 anos. 1885, então, depois de sair das lojas maçônicas, ele realmente se dedicou mais ao espiritismo e publicou o primeiro livro realmente espírita dele, que é O Porquê da Vida, onde ele escreve: a vocês, ou meus irmãos e irmãs em humanidade, todos vocês a quem o fardo da vida tem curvado, a vocês a quem as ásperas lutas, os cuidados, as provas têm sobrecarregado, que dedico estas páginas, né? E daqui a pouco, né, Maria, a gente vai ter isso em Nederlands, em Dutch, né? 1800, mesmo ano, então, ele foi vice-presidente da União Espírita Francesa, né, que foi criada por Alexandre Delanne, Gabriel Delanne. Em 1889, ele participou do segundo Congresso Espírita Internacional em Paris, né, no centenário, desculpem, da Revolução Francesa, e ali realmente ele ficou conhecido no movimento espírita, né, e espiritualista em geral, porque ele realmente fez várias colocações extremamente oportunas, né. Ele já estava, né, apesar de jovem ainda, né, ele realmente suscitou a admiração dos participantes lá. E no mesmo ano ele começou também a dar conferências, né, na França, Bélgica e também na Argélia, né? Aproveitava das viagens que ele fazia pelo trabalho para dar conferências, né, e divulgar o espiritismo. E em 1890 ele funda um grupo que ele dirigia, né, na Rue du Rempart em Tours. E o guia espiritual dele, né, Jerônimo de Praga, né, que era um contemporâneo de Jan Hus, né, que era a reencarnação de Kardec, né, lá que foi queimado na fogueira em 1515 em Constância, né? E também outro espírito chamado o Espírito Azul, né, que era o espírito de Joana d'Arco. E foi ali que realmente Leon Denis ele construiu, né, a experiência, né, dirigindo as reuniões de maneira rigorosa e séria, né, que ele construiu sua experiência, que ele recebeu aquelas mensagens, né, aquela inspiração das conferências e dos livros que ele escreveu. E foi então em dezembro de 1890 que ele escreveu Depois da Morte, né? Que já tinha quatro edições num ano só, né? Já com revisão e aumento, né? Leon Denis, quando se compara as primeiras edições com as últimas, ele realmente revisava, atualizava o tempo todo, né? E é por isso que ele diz que no final da vida, né, ele dava tudo para as edições Jean Meyer e para o público, mas ele pediu que fosse sempre a condição, né, que seja a última que ele mesmo revisou.
E aqui, Maria, eu mostrei assim mesmo, né? O Naden Dod, né? Que eu procurei um pouco na Google, né? E vi que tinha uma primeira edição em 1902, né? Publicada por J.S. Dijkhoff, né? 1902, em holandês, né? Você vê aqui o título, né? Eu não vou ler porque vocês leem mais facilmente do que se eu pronunciar, vocês não vão entender nada. Pois é, E Charles. encontrei outra edição de 1931, né? Que eu acho que é essa aqui, que a gente vê Essa aqui, né? daqui. É de 1931. E essa já foi publicada por editora Lumen, né? Em 360 páginas de 1931. Continuando nos endereços, né? Rue de l'Alma. Rue de l'Alma é aquela rua que realmente dá de frente para o jardim. Então, ele, com a mãe dele velhinha, né? Moravam num pequeno apartamento, né? No primeiro andar de um prédio, né? Que dava de frente para esse jardim, né? Onde ele provavelmente passeava muito, né? Com a mãe e etc. Né? Um jardim magnífico que ainda existe hoje. Em 1898, ele escreveu o livro Cristianismo e Espiritismo, que é realmente uma obra que eu redescobri recentemente, né? Quando eu fiz o pente fino antes de republicar em francês, e é uma obra fundamental, porque nessa obra a gente realmente vê como que Leon Denis entendeu em profundidade, né? Aqueles erros que foram cometidos pelos representantes oficiais das religiões, né? Que, como ele diz, nos evangelhos, né, misturaram cinzas aos diamantes que Jesus deixou, né? E a necessidade hoje que a gente tem justamente de remover essas cinzas, essa poeira, né? Para voltar àqueles diamantes que realmente é o cunho original do evangelho, né? E mostrando também, né, aquelas questões de autonomia, heteronomia, aquela mudança, né? Que Kardec trouxe no Espiritismo. Leon Denis expressa isso de maneira bem clara nesse livro. E ele reconhece, né, que no cristianismo tem elementos de progresso, germe de vida moral e social, que são aqueles diamantes que eu falei, né? Desenvolvendo-se, grandes coisas podem produzir. A doutrina do Cristo contém muitos ensinos que ficaram incompreendidos, que continuam incompreendidos hoje, né? E os quais, sob mais esclarecidas influências, podem produzir frutos de amor e sabedoria, resultados eficazes a favor do bem geral. Sejamos cristãos, mas elevando-nos acima das diversas confissões, até a fonte pura de que brotou o Evangelho. Os braços de Jesus, né, estão amplamente abertos a toda a humanidade. Isso é outra característica do Leon Denis. Ele nunca se fechou no cristianismo, nunca deixou entender que o evangelho, né, que o cristianismo é uma coisa superior, né? Que essas fontes desses diamantes existem em todas as religiões do mundo. Ninguém ficou deixado de fora na humanidade, nem por Deus e menos ainda por Jesus, né? Ou seja, essa moral universal é aquela que a gente deve buscar antes de até trazer exclusivamente o evangelho, que a gente chega lá no país árabe ou hindu, dizendo que o evangelho é melhor do que os Vedas, o cidadão não vai gostar, né? Não é desse jeito que a gente vai difundir o espiritismo naqueles 2/3 da humanidade, né, que não são cristãos. E Leon Denis deixou também isso extremamente claro. Podem ver aqui a capa, né, 1898. E, Maria, na nota complementar número 6, ele cita assim, né? O pastor holandês Beversluis pronunciava estas palavras no Congresso Espírita realizado em 1900, em Paris. Adquiri a certeza de que o Espiritismo é real. Essa luz celeste faz dissipar-se o medo do inferno, de Satanás e desse Deus terrível do calvinismo, que odeia as suas criaturas e, em lugar desse terror, o Espiritismo faz nascer uma confiança de filho e uma dedicação enternecida ao Deus de amor. E realmente Beversluis é um exemplo, né? Que era, eu vou falar mais um pouco dele depois, pastor que se tornou espírita, né? Que os protestantes realmente têm assim mais facilidade de se tornar espírita do que
os católicos, como diz Leon Denis, né? Justamente porque eles não têm aquela hierarquia sacerdotal tão forte como o catolicismo, né? Mas apesar disso, né, o calvinismo, os protestantes, né, seguraram aquelas coisas do inferno, do paraíso, aquela imagem do Deus, né, vingador e que desviava da imagem do Deus amor que nos deixou Jesus. Então você vê que ele já conheceu o Bevis Lewis em 1900, né? Onde Leon Denis também participava daquele congresso. Aqui tem umas fotos dele na época, né? E à direita também com a mãe dele. No Invisível, 1903, né? Primeira edição. Primeira edição em 1808 foi do Problema do Ser e do Destino, né? Que é a obra que eu diria mais magistral dele, né? Falar da dor para quem sofre não é fácil, né? E ali nesse livro a gente tem muita inspiração para nos ajudar nesse sentido, né? Joana d'Arco Médium, que ele escreveu também em 1909, né? Na época onde se falava muito de Joana d'Arco, né? Parece que ela foi santificada um pouco depois, né? Nos anos 1920, né? Mas na época, né? Ela era quase esquecida, né? E realmente voltou assim a resgatar a história, né? E Leon Denis mostrando, né? Como que uma jovem assim de 18 anos, nem 19 anos, né? Conseguia lá chegar até o rei, dirigir, ser líder de tantos homens tão duros, né? Do exército ali e motivá-los a um ponto, né? De há poucos dias, né? Derrotar várias vezes em seguida os ingleses, né? E se não fosse a traição do rei, daqueles que ela foi ajudar, né, teria ido libertar a França completamente, né, inclusive Paris. Né? Mas não, ela foi traída, né, condenada, julgada e queimada. Leon Denis conta essa história de maneira magistral. O Grande Enigma, né, que é outro livro muito bonito, né, falando de Deus, da natureza e tudo, né, que ele publicou, então, em 1911. E aqui são as capas dos livros que a gente tem hoje, né? A gente já tem 7, né? O Gênio Céltico vai sair também daqui a pouco, né? E depois a gente vai compilar aqueles outros artigos, né? Que estão espalhados aqui e ali nas diferentes revistas também no volume, né? E podem, se quiser comprar impresso, poder ir lá no açucardec.fr, né? Que a gente faz associativo, baratinho, né? Menos de 10 euros. E quem quiser eles gratuitamente pode fazer o download na Enciclopédia Espírita, né? Que é spiritisme.net. N-E-T. 1919 ele publicou O Mundo Invisível e a Guerra e 1924 Socialismo e Espiritismo. Mais uns endereços, né? Place des Arts, isso foi o último endereço dele, né? Que ele saiu daquela área lá sul de Tours, né? E foi mais ao norte, né? Junto do Rio Loire. E encontramos também, então, o registro aí no censo daquele ano. E aqui vem o Congresso de 1925, né? Congresso Internacional em Paris, presidido por Leon Denis. Devia ser Flammarion, mas infelizmente os espíritos disseram não vai ser Flammarion, não. E de fato Flammarion morreu alguns meses antes do Congresso, né? Então foi Leon Denis. E podem ver aqui essa foto da sala, né? E que é interessante aqui, que se a gente olha de mais perto, né? A gente vê, não sei, vocês veem o meu mouse aqui? Sim. Aqui é Leon Denis, né? A gente vê pela barba, né? Aqui à direita é o Conan Doyle. Ao lado de Conan Doyle é Lady Conan Doyle. E atrás dele aqui, quem é esse aqui? Bevis É o Lewis. Bevis Lewis. Eu peguei uma foto aí que eu achei numa revista espanhola um pouco melhor, né? É interessante, né? A gente vê o Bevis Lewis sentado aqui, ele está uma cabeça acima dos outros, né? Parece que ele realmente era uma pessoa bastante alta, né? Tipo holandês, né? Então, Leon Denis conheceu o Bevis Lewis em 1900, conheceu também em 1925 naquele congresso, né? E estava lá também o Conan Doyle, né, homenageando o Leon Denis, parabenizando, né, Conan Doyle que traduziu Joana d'Arco para o inglês. Né? Inclusive, naquela época, os ingleses estavam mais admirando Joana d'Arco do que os próprios franceses. Né? Alguns franceses, aqueles materialistas e tal, né,
que não queriam essas coisas de ouvir vozes, né? Estava incomodando eles, né? Que estavam até lançando teorias que ela não existia, etc, etc. Né? Agora, o que existiu foi realmente a libertação de Orleans e aquelas batalhas, né? Continuando, aqui outra foto do Beversluis, isso já foi em 1931, né, naquela ata do Congresso de Haia, né, que tem essa foto, né? Então pode ver aqui o Bruns, né, que era o alemão à esquerda, depois o Beversluis, né, que hospedava, né, o Congresso naquela altura. Depois tem o André Ripper, né, que era secretário, o Hubert Forestier, né, o famoso que era bem jovem ainda na época, né, dirigente do movimento francês. À direita tem o Ernest Houghton, né, que era o presidente, né, o inglês, e à direita ainda era Albert Pochard, que era o suíço, o representante suíço da Federação Espírita Internacional em 1931. Voltando a Leon Denis, né, em 1927 ele escreveu o último livro dele, Gênio Céltico no Mundo Invisível, né, que diziam assim, ele ia lá para a gráfica, fazem rápido, 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 porque eu não vou viver muito tempo mais não. E de fato, né, o livro saiu e uma semana depois, ou 2 semanas depois, né, uma semana depois ele gripou e alguns dias depois ele morreu, voltou para a pátria espiritual. E esse livro também é bastante fundamental, né, porque ele vai buscar o celtismo, né? Porque, deixa eu ver aqui, sim, você vê esse mapa, mostra as origens dos celtas, né? E os celtas, antes do Cristo, né? Antes que a França fosse invadida pelos romanos, né? E mais tarde pelos francos, era realmente a maioria da população eram os celtas mesmo. E eles iam, como podem ver no mapa aqui, né? Até a Holanda. O sul da Holanda, né? Era também celta. Então, com certeza lá vocês também devem encontrar alguns vestígios, né? Pedras, dolmen, alguma coisa assim, né? E a região que eu moro fica justamente nessa área em amarelo aqui, e aqui, em todo canto e lugar, a gente tem vestígios dessa cultura celta, né? E o Leon Denis, realmente, nesse livro, ele mostra como que os druidas já eram avançados em conhecimento sobre a reencarnação, a evolução, a pluralidade dos mundos habitados, né? Essa filosofia celta era extremamente avançada pela época, né? E, infelizmente, né, eles eram assim pessoas abertas, né, que não tinham medo da morte, perderam, né, na invasão do Leon Denis, do Júlio César, me desculpem, né? E que era mais a astúcia, né, as armas, etc., né? E também ia lá, corrompia e houve traições, etc., né? Ou seja, aquilo foi que abriu aquele período da Idade Média, né, que demorou uns quase 2 séculos, né, dando às nossas almas o tempo de amadurecer e de evoluir ao estado que estamos hoje. Então, é isso. E 2 milênios antes do Cristo, né, era antes de Moisés, inclusive, né? E os druidas também eram profundamente monoteístas. E Leon Denis diz que os celtas eram monoteístas antes de Moisés, né? Coisa bem interessante que ele conta nesse livro. Estou também devassando ele ultimamente, mas é extremamente importante, principalmente para os países, né, como a Irlanda, Escócia, né, o país de Gales, que tem esse fundo de cultura céltica ainda, né, que pode servir, vamos dizer assim, de chave, né, para a gente trazer a filosofia espírita, mostrando justamente essa grande consistência com a filosofia celta, né? Entre a filosofia celta e a filosofia espírita. E não é por nada que Allan Kardec se denominou Allan Kardec, né? Leon Denis também tinha umas vidas, as primeiras vidas deles eram na época dos druidas, e ajudando, né, como eu disse, naquela aceitação, né, da filosofia espírita, da terceira revelação. E aqui você tem um certidão de óbito, então ele voltou à pátria espiritual em 12 de abril de 1927, com 81 anos. Esse aqui é o túmulo dele, né, com a foto com o nosso querido Eduardo Carvalho Monteiro, que fica lá no cemitério La Salle de Tours. Estamos em contato agora com a prefeitura de Tours, que quer colocar um monumento em homenagem a Leon Denis na cidade, né? Aí a gente, opa, vamos lá, né?
fazendo o máximo para que isso aconteça. E à direita você tem uma foto também quando eu estava com o Eduardo em 2004, né, depois do Congresso, fazendo pesquisa sobre Leon Denis, quando visitamos, então, o Jardin des Prés-Bande-Douai, né? E ali tem árvores seculares, né? São árvores que Leon Denis já conheceu né? Vivas. E aqui os livros do Eduardo, né? Leon Denis e Maçonaria, que é realmente a referência nesse assunto, e o outro dossiê Leon Denis, que ele publicou depois da visita que a gente fez, né? Não tinha internet ainda, né? Então, assim que ele descobria alguma coisa, ele publicava justamente para abrir a pesquisa colaborativa. Era um pesquisador extremamente generoso, né? Que nos faz falta aqui na Terra, mas que continua nos catucando desde o além, né? De vez em quando ele fica puxando o mouse e a gente encontra coisas de como foi que você encontrou isso, né? E tinha com certeza alguém aí nos empurrando para que a gente acertasse. No Brasil, né, 1 milhão de exemplares pela FEB somente, né? Tem o Centro Espírita Leon Denis do Rio de Janeiro, que também publica muitos livros de Leon Denis e sobre Leon Denis. Quer dizer, em português vocês têm todos os livros traduzidos. Alguns deles não é a última edição, né? Eu vou até assinalar isso para eles, né? Principalmente um da FEB lá, né? Acho que é Cristianismo e Espiritismo, que precisa fazer os ajustes, né, da última edição. Isso são em espanhol, né? Também tem todos traduzidos, inclusive foram traduzidos bem logo, né? No ano seguinte da publicação aqui na França já tinha tradução em espanhol e também em português. Isso em vietnamês, né? Traduzido em vietnamês, né? Que era uma colônia francesa na época. Aqui você vê o de Conan Doyle à esquerda, né? O de Joana d'Arco. Tem o Depois da Morte em alemão, né? Que também teve várias edições. E à direita, né? Efter Döden é o sueco, né? Um senhor sueco que estava quase se suicidando, caiu nesse livro em francês, leu, né? O livro salvou ele e depois ele, né, traduziu o livro para sueco para fazer a divulgação por lá. Esses são os livros em inglês, né, que vocês encontram lá na Federação Espírita Americana. Em turco, encontrei os livros em turco. E em holandês, né, eu já mostrei antes, né? E agora, falar rapidamente, né, já passou 1 hora, do apoio de Leon Denis ao movimento espírita, né? Parece que, não sei, Maria, se você reconhece alguém nessas fotos, né? O Roger no centro, a Janet à direita, né? Sim. E em 98 foi o 10º aniversário do Allan Kardec Study Group em Londres, e naquela altura, né, o Roger recebeu, Janet também ficou chorando daquele, né? Sempre tem que ter uns pacotinhos de lenços, né, quando a gente está com ela, né? Principalmente quando um espírito desse se aproxima, né? E Leon Denis realmente deu uma mensagem naquela época, né? Não vou ler aqui porque seria longo demais. Você tem os slides, né, Maria? Pode distribuir aí à vontade. E ele trazendo assim mensagem de encorajamento, né, o que mostra que ele realmente sempre continuou engajado, né, no desenvolvimento do movimento espírita e do espiritismo pelo mundo. Em Paris, em 2004, foi Divaldo, né, que lá na frente de todo mundo, né, começou a escrever, e foi uma psicografia especular, quer dizer, escrito da direita para a esquerda, em francês, né? O Divaldo falou que era totalmente inconsciente, né? E era um reconhecimento a Allan Kardec, né? Assinado Leon Denis, né? Lembrando a fogueira da constância, né? Da encarnação de Kardec como Jan Hus na época. 2014 houve também uma mensagem. A gente teve um congresso de medicina e espiritualidade na cidade de Lyon, e naquela altura Marlene Nobre também psicografou, não foi psicofônica, né? Uma mensagem do Leon Denis também encorajando a continuar, né? Esse ideal de movimento, de paradigma espiritualista na medicina, né? E também o ideal espírita. Bom, vou terminando agora com algumas outras citações de Leon Denis, né? Falando da filosofia racional, né? Que vem oferecer uma base sólida à fé, uma sanção à moral, um estimulante à virtude, faz do progresso o próprio objetivo da vida e a lei superior do universo. Põe um fim ao reinado da graça, do arbítrio e da superstição,
mostrando na elevação dos seres o resultado dos seus próprios esforços, ensinando que uma igualdade absoluta e uma solidariedade estreita ligam os homens através de suas vidas coletivas, dá um golpe vigoroso no orgulho e no egoísmo, esses dois monstros que nada até então tinham podido dominar ou reduzir. É uma frase só, né, ou duas. Incrível a profundidade que ele coloca nesses parágrafos, né? A base sólida à fé, né? A filosofia racional, a fé raciocinada, uma sanção à moral. Quer dizer, a moral a gente entende, né? A conformidade com as leis naturais que governam o mundo físico e também o mundo espiritual. Estimulante à virtude, a nossa evolução, reforma moral, né? O progresso que é o objetivo da nossa vida, a lei superior do universo, dá um senso, dá um sentido na vida, aquela logoterapia, né? As pessoas que, mais uma vez, né, hipnotizadas no materialismo, né, quando dá um pipoco, aí suicídio, depressão, isso, aquilo, né? Não, o espírita tem, deve ter, né, recursos muito fortes para aguentar essas provas, esses momentos mais difíceis, né? Põe um fim ao reinado da graça, do arbítrio e da superstição, né? Fora da igreja não há salvação. Vamos lá caçar o milagre, vamos para a luz, não sei aonde, né? Da igreja evangélica lá, não, vou te curar, pá, na hora, tal, sei lá o quê. Não é assim não, né? O Denis diz, né? Que, né, a elevação dos seres é o resultado dos seus próprios esforços. É uma frase só, a gente podia falar durante 1 hora, só sobre isso, né? De tão belo, de tão profundo, né? Esse é do depois da morte. O papel do espiritismo é grande e suas consequências morais incalculáveis. Ele data apenas de ontem, né? 50 anos na época. E, entretanto, quantos tesouros de consolação e de esperança já não espalhou no mundo? Quantos corações entristecidos, frios, não aqueceu, reconfortou? Quantos desesperados detidos à beira do suicídio? Seu ensino, bem compreendido, pode acalmar as aflições mais vivas, dar a todos a força da alma, a coragem na adversidade. Ilustra essa RAM, né? Never give up, né? Nunca desiste. Mesmo nas situações mais desesperadas, né? Tem um jeito de sobreviver. E Leon Denis que nos mostra isso, né? Nos mostra justamente esses recursos imensos, né? Que o Espiritismo consegue nos trazer, né? Que dá essa força da alma, né? A coragem na adversidade. É também em si mesmo, na sua própria consciência, que o espírito encontra sua recompensa e seu castigo. Então, Deus não julga, Deus não castiga, né? Leon Denis é muito claro sobre isso. Não tem São Pedro que diz que você vai à esquerda, você vai à direita. É em nós mesmos, na nossa própria consciência que tem esse juiz. Não é um juiz de fora, somos nós mesmos, né? Ele, seu próprio juiz, tendo caído a vestimenta da carne, a luz penetra-o, sua alma surge nua, deixando nela ver o quadro vivo de seus atos, de suas vontades, de seus desejos. Instante solene, exame cheio de angústia e frequente de desilusão. As lembranças despertam em massa. A vida inteira desenrola-se com seu cortejo de falhas, de fraquezas e misérias. Da infância até a morte, tudo, pensamentos, palavras, ações, tudo sai da sombra, reaparece à luz do dia, anima-se e revive. Hoje em dia, né, a gente tem pessoas que fizeram EQMs, né, que falam a mesma coisa. Eu vi o filme da minha vida. Os detalhes insignificantes, que era pequeno, voltou de uma maneira assim tão clara, tão nítida, né? E os espíritos falam a mesma coisa, né? E Leon Denis, ele nos relata isso aqui, né? Ainda mais, né, empurrando nesse sentido de a gente não esperar milagres. Nós mesmos que vamos construir. Vamos trabalhar para que a gente tenha uma consciência boa, uma consciência limpa, né? Para que quando a gente chega lá do outro lado, né? A gente não tem essa vergonha de ver, né? Todo mundo erra, nós erramos todos, eu erro também muito. Então, vamos trabalhar para que realmente a gente conserta esses erros, que a gente faz essa reforma, né? Para que no dia que vai chegar com certeza para cada um de nós, né? Mais cedo, mais tarde, em que a gente vai se libertar desse corpo e voltar para o mundo espiritual. Então, mais uma vez, né,
Leon Denis mostrando assim os benefícios, né, da filosofia espírita, que ele chamava também de espiritualismo moderno, né? Ele não, nem bloqueava na palavra espírita, porque Kardec, quando a gente vê isso, né, quantas vezes a gente vê Deus pune, Deus castiga, né, espia, isso, aquilo, né, aquelas palavras difíceis, né, bom, no céu e inferno tem aquela discussão, né, aquele debate sobre se é, se não é, etc. Mas tem no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns e no Evangelho segundo o Espiritismo, tem várias vezes essa expressão. Inclusive, essa expressão, aqui na França, atrapalha. Muitas pessoas ficam bloqueando por causa disso, né? Por isso que nós agora publicamos, colocamos, né, nas próximas edições a gente vai fazer, uma pequena nota, né, explicando essas expressões e como devem ser entendidas, né, nos referindo à própria codificação, né? E porque, às vezes, essas questões de formas, né, que na época, em 1857, ainda passava, hoje, né, 150 anos depois, realmente indispõe bastante gente. E é uma pena, né, porque tem gente que depois acaba sacudindo o bebê junto com a água, né? A fé religiosa que faz abstração da razão e se reporta ao julgamento dos outros, que aceita um corpo de doutrina verdadeira ou falso e a ele se submete sem controle, é a fé cega. É a das religiões, da heteronomia, né? Pervertida pelo espírito de dominação, foi a causa de muitos crimes, mas, nas suas consequências funestas, mostra-nos ainda a extensão dos recursos que nela estão. Ou seja, ele mostra aqui, né, que, apesar da perversão, né, desses abusos que foram cometidos, esses diamantes que Jesus deixou, que ainda existem nesses movimentos cristãos, né, ajudam muitas pessoas, porque muitas pessoas, né, a gente fala aí de autonomia, mas muitas pessoas ainda não têm a capacidade ou a vontade de ser autônoma e precisam que tenha alguém que diga a elas o que devem crer ou não crer, o que devem fazer e não fazer, né? Uma pessoa de confiança, né? O problema é que pessoa de confiança tem sempre menos, né? Tem uns que, né, os evangélicos aí um pouco virado no dinheiro, outros que se tornam uma seita, né? Que tem outro tipo de abuso. Tem também, a gente vê o que está acontecendo hoje no Afeganistão, lá, né? As coisas terríveis, né? E é coisa do passado, né? O mundo do futuro, o mundo de regeneração, não vai ser mais assim, que a proporção dessas pessoas vai diminuindo, né? Porque com a evolução, né, da humanidade, as pessoas se tornam cada dia mais autônomas. E tem também pessoas que pensam que são autônomas, né? Mas não são. Ainda falta aquela disciplina, né, para realmente ser autônomo. Mas a evolução está aí e nós estamos caminhando para esse rumo. Para produzir tais resultados, a fé deve repousar sobre o fundamento sólido que lhe oferece um livre exame e a liberdade de pensar. Veja, mais uma vez, livre exame, liberdade de pensar, né? Autonomia. Ao invés de dogmas e de mistérios, deve apenas reconhecer os princípios decorrentes da observação direta, do estudo das leis naturais. Tal é o caráter da fé espírita, ou da fé raciocinada, né? E vem aqui, né, a pessoa manipulada e os outros, né, que ficam se juntando num ideal diferente, né, se tornando pouco a pouco autônomos, né? E hoje, veja bem, né, que Kardec também dizia, né, quando tem uma comunicação dos espíritos, tem que passar o crivo do bom senso e da razão, né, para evitar um espírito mistificador que fica errando, ou disseminando teorias falsas. Hoje, né, não precisa nem entrar na mediunidade, basta ir na internet, né, que você tem a mesma coisa. Tem tudo contrário, coisas justas, falsas. Se a gente não usa esse discernimento, passar tudo ao crivo do bom senso e da razão, né, a gente acaba se levando para teoria complotistas, para um monte de coisas terríveis que acontecem por aí, né? Manipulados para comprar coisas que a gente não quer e não precisa, né? Manipulação também dos poderes materialistas, né? Comerciais, ou seja, o futuro realmente passa por essa autonomia. É quando a gente é autônomo, né? Quando a gente não acredita mais nos milagres, é aí que sim, né? A gente vai buscar essas informações sérias, né? Que associam a fé com a razão, que nos fazem entender essas leis morais
de acordo com as leis naturais, né? E que fazem que a gente use a nossa vontade nesse sentido, né? De fazer o que eu chamo de reforma moral. No Brasil fala mais de reforma íntima, mas eu prefiro usar a expressão de Kardec, né? Que a reforma íntima às vezes também tem uma origem, uma conotação religiosa. Em oposição às religiões exclusivas que tornaram como preceito fora da igreja não há salvação, como seu ponto de vista puramente humano, pudesse decidir sobre a sorte dos seres da vida futura, Allan Kardec coloca essas palavras no frontispício de suas obras. Fora da caridade não há salvação. Os espíritos nos ensinam, com efeito, que a caridade é a virtude por excelência. Só ela dá a chave dos planos elevados, né? Mostrando aí essa imagem do bom samaritano, né? Não é a etiqueta, a religião que conta, é a caridade, o que a gente faz, né? E por isso que aqui na Holanda ou na Escandinávia tem muitas pessoas materialistas caridosas, e são pessoas boas, certo? Pessoas honestas, íntegras, né? E o principal é isso, é a caridade, não é a crença, né? O espiritismo é o meio de chegar a isso, mas tem pessoas que chegam a essa caridade sem necessitar do espiritismo. A gente também tem que reconhecer isso, né? Ter essa humildade, que não é o espiritismo que vai salvar o mundo, é a caridade. Querer é poder, o poder da vontade é ilimitado. O homem, consciente de si mesmo, dos seus recursos latentes, sente crescerem suas forças na razão dos esforços. Sabe que tudo o que tem de bom e de bom desejar há de, mais cedo ou mais tarde, realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade ou na série de suas existências, quando seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. E é nisso que se verifica a palavra celeste, a fé transporta montanhas. Não é consolador e belo poder dizer, sou uma inteligência, uma vontade livres, a mim mesmo me fiz, inconscientemente, através das idades, edifiquei lentamente minha individualidade e liberdade, e agora conheço a grandeza e a força que há em mim. Amparar-me-ei nelas, não deixarei que uma simples dúvida as empane por um instante sequer, e, fazendo uso delas, com o auxílio de Deus e de meus irmãos do espaço, elevar-me-ei acima de todas as dificuldades. Vencerei o mal em mim, desapegar-me-ei de tudo o que me acorrenta às coisas grosseiras, para levantar voo para os mundos felizes. É uma apologia da autonomia, não é mesmo? O poder da vontade, né? A vontade que é um dos fundamentos daquela filosofia do espiritualismo racional, né? Como tudo se encaixa, como tudo isso vem crescendo, né? A liberdade, a vontade, a disciplina, né? A gente vê claramente, né? O sentido da nossa vida, o caminho que a gente tem que se esforçar a seguir. Esse outro, estou chegando no fim, Maria, viu? Mais um slide. A proporção que o pensamento se vai aperfeiçoando, missionários de todas as ordens vêm provocar a renovação religiosa no seio das humanidades. Ou seja, eles não foram só para Jerusalém, foram também para a Índia, para o Japão, para a China, né? Para os celtas, né? Porque Leon Denis também diz, como é que os celtas conheciam a reencarnação e tudo? Pela mediunidade, foi revelada aos druidas na época, né? Daquele jeito iniciático na época, né? E hoje, com Kardec, se tornou popular, né? O livro está aqui, não tem mais nada escondido no Espiritismo. Está tudo escrito nos livros, né? Que qualquer um pode comprar, né? E aí também mostrando que não tem só o cristianismo e o evangelho no mundo, né? Os outros não foram deixados de lado por Deus ou por Jesus. Assistimos ao prelúdio de uma dessas renovações maior e mais profunda que as precedentes. Já não tem somente homens por mandatários e intérpretes, o que tornaria a nova dispensação tão precária como as outras. São os espíritos inspiradores, os gênios do espaço, que exercem ao mesmo tempo sua ação em toda a superfície do globo e em todos os domínios do pensamento. Sobre todos os pontos aparece o novo espiritualismo. Isso é o resumo, né, que Leon Denis faz do caráter da revelação espírita, né, daquele capítulo 1 da Gênese, né, de Kardec, mostrando que os espíritos realmente trouxeram, né, essa terceira revelação
em bases completamente novas, né? E universais, né? Controle universal do ensino dos espíritos. E Leon Denis continua uma frase que eu gosto muito. Imediatamente surge a pergunta: que és tu, ciência ou religião? Espíritos de pouco alcance, credes então que o pensamento há de seguir eternamente os carreiros abertos pelo passado? Né? Tinha a ciência, tinha a religião, né? Um combatendo o outro, né? Os espíritos vieram, né, ajudar Kardec a pegar o melhor da religião, né? Aqueles diamantes, o melhor da ciência, que é aquela metodologia, né? Também tirar as poeiras do evangelho, aqueles dogmas, etc. Tirar também aquele orgulho, aquele materialismo da ciência, e com o melhor fez uma coisa diferente, uma coisa nova, que é o novo espiritualismo, que é o espiritismo, né? Em inglês a gente diz out of the box, é uma coisa nova, revolucionária. E que nós, com nossa resistência a change resistance, né? A resistência ao câmbio, né? Que a gente faz? A gente pega essa coisa nova e tenta colocar de novo nas caixas, dizer que é ciência, que é religião, que é isso, que é aquilo. Não é ciência materialista, também não é religião dogmática, de jeito nenhum. É uma coisa nova, que realmente pega o melhor de cada um, né? Para esse novo modelo. Acho que ainda vai levar umas gerações, uns séculos, né, para ser entendido. Agora, Leon Denis tinha perfeitamente entendido isso, né, e expressando isso de uma maneira assim tão bonita e tão poética, né, no livro que, no caso aí, o problema do ser, do destino e da dor, capítulo 1. Terminando, eleve então seu olhar e abrace as vastas perspectivas do seu porvir. Ponha nesse espetáculo a energia necessária para afrontar os ventos e as tempestades do mundo. Marche valente lutador, suba a rampa que conduz aos cumes que chamamos virtude, dever, sacrifício. Não se detenha no caminho para colher floretes ou mato, para brincar com seixos dourados. Para frente, sempre para frente. Porquê da vida, Leon Denis, né? Isso já existe agora traduzido, né, em holandês, né? E realmente é aquele empurrão que Leon Denis nos dá, né? Aquelas motivações, aqueles trechos, né, que nos deixam às vezes assim as lágrimas nos olhos de tão bonito, tão forte. A gente sente aquele apelo, né, da espiritualidade, os guias espirituais ao lado da gente quando a gente lê isso, né? E entrando nesse círculo benéfico, né? E realmente encorajo todos vocês releiam ou leiam esses livros de Leon Denis, que eles são realmente fantásticos. Agradeço muito pela sua atenção e pelo seu tempo. Eu vejo aqui na discussão já tem algumas perguntas, né? Tem. Agora, mandaram diretamente para mim, Rosana, por exemplo. Em quantos livros escreveu Leon Denis? Bom, eu não contei, mas os principais eu mostrei, né? Os grandes, né? São aqueles, vamos dizer, 8, né? Grandes. Aí depois tem os Espíritos e Médiuns, tem alguns pequenininhos assim, né? O Espiritismo na Arte, por exemplo, né? Que é uma série de artigos que ele escreveu na Revista Espírita, ou seja, ele escrevia realmente em vários lugares, várias revistas, né? Nem sempre tudo que ele escreveu estava sendo separado, colocado separadamente no livro, né? Mas a obra realmente, bom, são 8 livros principais e mais uns tantos de livros, outros livros que ele escreveu, né? Além dos artigos e das conferências que ele deu, né? Que tem algumas transcrições. Infelizmente a gente não tem gravação, né? Porque eu vejo as conferências do Leon Denis um pouco que nem Divaldo, né? Ele falava, que nem ele escreve empurrando, né? Ele falava desse mesmo jeito, né? Realmente as salas estavam cheias e né? Não precisava fazer muita propaganda para encher as salas, não. Quando ele ia a um lugar, falava em todos os jornais, né? Tinha aquele impacto local, né? Até junto aos leigos. Então, é isso. Eu vejo aqui o Welton, né? Pois é, Charles, essa ressignificação é urgente, mas à medida que compreendemos o real sentido da doutrina espírita, tudo brilha como diamante lapidado. Exatamente. Eu acho que o Leon Denis realmente foi um grande contribuidor para isso, né? Eu li o livro do Paulo antes, né, da publicação em 2017 por aí, né?
E quando eu li depois Leon Denis, eu disse, pronto, ele só não usa a palavra autonomia, heteronomia, mas ele realmente está 100%, né, naquela base fundamental, né, da doutrina espírita. Então, é isso que eu vi de perguntas aí. Se tiverem outras perguntas, fiquem à vontade. Obrigada, Charles. Muito obrigada. Nossa, gratidão imensa por tantas informações valiosas, né? Precisamos de exemplos como os de Leon Denis, Seu Legado de Luz, né? Esses livros todos aí. E que a gente vê aqui este ano de comemoração de 175 anos de nascimento de Leon Denis tem sido inspirador para muitos espíritas, né? Você se lembra daquela conversa que a gente teve? Então, o resultado foi que a equipe de tradução do Ferene Allan Kardec, Grupo Espírita Allan Kardec, né, aqui de Roraima, abraçou a ideia de traduzir o livro O Pourquoi de la Vie, né, conforme a gente tinha conversado, e a tradução está pronta, o livro já está, inclusive, até diagramado, a gente só não conseguimos tê-lo pronto hoje para entregar para vocês, né? Mas Está chegando. breve, sim, deixa eu colocar aqui. Mas brevemente vocês vão ter acesso até o final do ano, ele vai estar disponível. E esse outro livro que você comentou, o Nada and Dood, que é o Depois da Morte, claro, o holandês foi traduzido, só que o holandês já mudou muito, então quase alguns livros são ilegíveis, né? Então, o que a gente está fazendo com essa equipe é relendo, atualizando, verificando, e para tornar a leitura agradável e de acordo com o idioma atual, né? Claro, fidelíssimo, porque todo o trabalho que a gente faz é muito fiel ao autor, né? Então, é isso. E o livrinho é a maneira carinhosa de falar do Pourquoi de la Vie, né? Ele vai, o título em holandês é De Zin van het Leven. E esse livro maior vai demorar um pouco mais, porque a gente tem que se debruçar realmente na tradução, e já começamos, já estamos bem adiantados, inclusive. Mas é isso. Tem mais algum questionamento aí, Charles, para responder? Acho que não, né? Também o nosso horário já está bem, né? Marisa, que envia a gratidão, obrigado, Marisa. Ela está lendo o Leon Denis Depois da Morte. É o livro que a gente vai trabalhar, estamos trabalhando já aqui para ter em holandês. Mas tem sido muito, esse ano de comemoração tem sido muito produtivo, e como a gente aqui não tem muito material em holandês, nós divulgamos todos os trabalhos que estão sendo feitos em inglês. E uma das coisas, por que o pessoal abraçou imediatamente a tradução? Porque alguém tinha assistido uma palestra exatamente sobre esse livro. Não, então, né? E é isso. Nós temos uma gratidão imensa, né, a todos que trabalham com a gente, os encarnados e desencarnados, né? E a pessoal, todos vocês que estão aqui, muitíssimo, nossa gratidão imensa, o pessoal do Brasil, né, de outros, Angola, África. Então, Charles, nós vamos encaminhando para o encerramento. A Amélia que está aqui. Exato. E você faria depois a prece final, Charles? Sim, com satisfação. Sim. Mas antes disso, nossa amiga Amélia Casalma está aqui, e como esse é um encontro de amigos, não importa onde nos encontremos, eu gostaria de pedir para a Amélia que fizesse aquele cântico bonito de gratidão, que para alguns de nós já conhecem, né? Porque nós fazemos parte de um estudo do Evangelho todos os sábados de manhã, e a gente tem esse prazer, essa alegria de sempre ter a Amélia fazer esse cântico para a gente, que é uma tradição africana, né? Se você quiser falar alguma coisa, a Amélia pode explicar, mas é uma tradição africana do cântico, né? E a Amélia, eu acho que ela vai aceitar o convite para fazer esse cântico antes da prece, Charles. Eu quero agradecer, não é, a oportunidade de estar aqui, de ouvir o Charles, de ver todo mundo. Quero pedir que me mandem também, por favor, os slides, está bem? Porque Leon Denis é meu amigo e eu o acompanho também há muito tempo. Por isso é que eu levo para a universidade os ensinos da doutrina espírita.
Por isso é que a Casa de Caminho não tem evangelização, mas tem a filosofia em sala de aula nas crianças, porque é aquilo que Leon Denis queria. É assim que eu penso também. Então, eu vou cantar. A minha voz não sei se estará muito boa, mas Cristo vai gostar, porque eu vou cantar por amor. Estou um bocadinho cansada, mas vou fazer um esforço. Este cântico, eu vou cantar 2 em língua nacional. Um deles vem nos chamar a atenção de que a hora da prece, a hora do conjunto, é a hora de fortalecimento, é a conversa com Deus. E sempre que nós solicitamos alguma coisa a Deus e que Deus acha que está correto, que nos vai beneficiar, Ele viabiliza o processo. Então diz que é uma hora bonita, etc, etc. Hora em que nós conversamos, hora em que nós nos encontramos com Deus, hora em que nós nos fortalecemos. Portanto, que a prece fortalece todos nós. Dá-nos alegria, não é? Agradecemos a Deus, quer no céu. Quando falam quer nos céus, quer na terra, portanto, quer os encarnados ou desencarnados, todos nós agradecemos a Deus e é uma hora boa de nos congregarmos. Não é? E depois a outra vem chamar-nos a atenção para a alegria, para louvarmos a Deus, quando nos diz, tu em vivo longe ela, cantemos todos com alegria, cantemos batendo palmas, cantemos louvando a Deus. Okay? Então tem mais ou menos essas traduções, e se eu puder cantar já. Sim. A Amélia faz um trabalho muito bonito em Angola. Depois vocês procurem ter conhecimento que é muito bom. Sim, Amélia, por favor. Muito bem. Lembrando que somos luz, que somos paz, lembrando que somos tranquilidade, que somos servidores à procura do conhecimento, que somos paz e gratidão. Quindi você lonjolela aleluia tuimbi olopando vialwa aleluia lovilengi lovitima tu si vai suku yetu ochisola chaye chalwa aleluia o vitima visanjuke aleluia tu lombangi ovia vela aleluia Yesu ye usungi wetu aye mwatisi yetu ochisola chaye chalwa aleluia esi vayo kalikapwe aleluia ndango kulo ndango kilu aleluia tu lombangi vie papelo tua kwandaka yaposoka tuieva nisikosi aleluia Yesu ye
usongi wange ayo ngwatisi yange ochisola chaye chalwa Olayo kulombela ndatolyongolola lukukwi utima Yesu tu yeva aye otu songwila atulombilika evi vyatu cambela suku alto vina olaya afina olaya fina ivoquia colelo e lembrava Tima, olaya, afina, olaya, fina, ivoquia, ecolelo, e lembrava Tima, olayo, colombela, Yesu kokela le sanju kutima ayevelela datwayando lokiwa lokusuvaliswa eye otu lembeleka Wenda otute iwila olaya afina olaya fina ivoquia ecolelo e lembrava Tima olaya afina, olaya fina, ivoquia, ecolelo, e lembrava Tima, olaya afina, olaya fina, ivoquia, ecolelo, e lembrava Gratidão. Então, vamos aproveitar esse momento maravilhoso dessas músicas que aquecem o coração, que elevam a alma, para dirigir nossos pensamentos novamente para Deus, nosso Pai. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, infinito em todos os seus atributos, sua misericórdia, sua justiça, e todos esses espíritos elevados, que passaram por fases como as nossas, mas que já atingiram agora esse grau de perfeição, de entendimento dessas leis naturais, que fazem o bem pelo bem, como missão, e que vêm até nós, aqui nessa terra ainda complicada, com vibrações ainda pesadas, graças a esses canais que podemos abrir pela elevação dos pensamentos, para justamente nos ajudar, nos intuir.
principalmente esses espíritos, né, que se encarnaram aqui na Terra, como Jesus há 2000 anos, tantos outros, Allan Kardec, Leon Denis, nos deixando essas obras maravilhosas como recurso para nossa própria melhoração, nossa reforma moral, para que possamos, graças à nossa vontade, do estudo, do esforço para o bem, trazer a nossa pequena pedra para esse edifício do mundo de regeneração tão almejado. Sabemos que o caminho ainda vai ser longo, que ainda tem muitas almas aqui na Terra, que longe ainda desses ideais, eu trabalho para fazer, como dizia nosso querido irmão Nestor, que também nos ampara lá do mundo espiritual. Muitas pessoas no mundo já estão prontas para acolher a doutrina espírita, mas a doutrina espírita ainda não chega até eles. Que possamos, Pai, trazer nossa pequena contribuição, por pequena que seja, e além disso, multiplicada pelos espíritos mentores que nos ajudam, levar essa mensagem consoladora para o mundo de uma forma mais adequada, segundo a vontade de Deus. Pedimos também para os espíritos que ainda também continuam aqui amarrados à terra e ficam se contrapondo, se opondo, atrapalhando esse movimento. Nós devolvemos o bem pelo mal, nós chamamos sobre eles a misericórdia de Deus. Estamos convidando eles a pensarem que no interesse deles é também se juntar a nós e fazer o bem, como explicamos hoje durante a palestra. Agradecendo mais uma vez pela oportunidade hoje de estarmos reunidos, trazer essas joias, essas cerejas do nosso querido Leon Denis, que a paz de Jesus possa permanecer com todos nós. Assim seja. Assim seja. Gente, então nós vamos encerrando esse momento tão especial, unidos por esse ideal de amor e fraternidade que o Espiritismo nos traz, né? Agradecendo a todos os presentes aí de onde vocês estiverem, nossa gratidão imensa, especial ao Charles por ter compartilhado todas essas informações aí para a gente, se já gostávamos de Leon Denis, se já tínhamos vontade de estudá-lo, agora mais ainda, não é? Obrigada, Amélia, por essa vibração tão gostosa, tão amorosa que você trouxe com a sua música, e esperemos nos encontrar brevemente em outro momento aí, porque o que nos une é esse ideal de fraternidade que a gente encontra, vamos vivendo, né, na medida do possível aí, através pelo menos agora, dessas ferramentas que a espiritualidade já temos à nossa disposição, né? Então, a distância já não é um problema, já não é um desafio. África, América Latina, Europa, onde quer que estejamos, estamos unidos por esse ideal. Que Jesus nos abençoe a todos e até um próximo encontro. E gratidão imensa para todos vocês. Um abraço bem. Né? Fiquem todos com Deus. Obrigada, boa noite a todos. Obrigado a todos, obrigado, Charles, Amélia, parabéns e muito obrigado. Obrigada, Maria, obrigada, Charles, Amélia. Um abraço muito querido de todos nós aqui do São Paulo, do Brasil. E Maria, somos muitos e estamos juntos. Que bom. Isso aquece o coração e a nossa alma, saber que temos num mundo tão conturbado, né? Tem esses momentos como tivemos agora, né? Isso é muito bom. Gratidão a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite. Tchau. Obrigada, pessoal. Obrigada, Charles. Obrigada, Maria. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Fique na paz de Deus. Tchau. Boa noite.